E hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi instituído pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo chamar a atenção para os problemas ambientais e também para a importância da preservação dos recursos naturais. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora Maria Esther de Souza. Seja muito bem-vinda à TV Brasil Central. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Maria, a gente acabou de ver a reportagem aí sobre essa virada ambiental que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa, vários órgãos também se mobilizando nesse Dia Mundial aí do Meio Ambiente. Eu queria que a senhora comentasse um pouco a respeito tanto desse evento como também dos outros eventos que são realizados hoje em todo o Brasil, né, escolas, faculdades, para chamar realmente essa atenção para os recursos naturais do nosso país. E queria que a senhora comentasse também como que o Brasil tem progredido aí nessa questão. Esse dia de hoje, ele foi determinado numa convenção internacional, lá na década de 70, quando as primeiras conversas sobre a finitude dos nossos recursos naturais, né, para a nossa sobrevivência, para o alimento e para a água, quando isso começou a ser discutido, que era de importância que a gente pensasse melhor a forma como a gente usa, né, desses recursos naturais. E esse dia de hoje, por exemplo, uma comemoração como essa, ela precisa estar num calendário como está, né, num calendário de comemoração no Estado, na Prefeitura, nas escolas, entidades também ambientalistas se organizam, mas tem mais coisa que a gente precisa chamar atenção nesse caso. Esse evento que a gente acabou de ver acontecendo lá na Assembleia é um evento importantíssimo, é uma organização saída da universidade, que é quem produz o conhecimento para que a gente entenda até onde a gente vai na nossa sobrevivência sem o recurso, né, ou não, né? Mas ele acontece, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que acabou de votar uma lei, que é o nosso Código Estadual, que dá uma espécie de flexibilidade para o uso dos recursos, que deixa que a gente ocupe muito espaço que deveria ser ocupado, que não deveria ser ocupado ou desmatado. Então, a gente precisa aprender a fazer essa leitura também. Por mais que a Prefeitura tenha um programa de ação que vai nas escolas, que leva as crianças no parque, que conversa sobre o lixo, que faz algum programa mesmo de educação ambiental, eu penso que tudo isso ainda é pouco demais, sendo feito para a gente conscientizar a nossa população e para a gente ter uma ação efetiva por parte do Estado que diz, nós pensamos no meio ambiente, nós estamos preservando o meio ambiente. Ainda eu penso que é pouco. E essa consciência coletiva, né, ela precisa se aprimorar ainda mais, porque muitas pessoas falam, né, sobre meio ambiente. Tinha antes aquela história, a água do mundo nunca vai acabar, o povo usava de forma exagerada. Hoje a gente já vê essa questão mais acentuada, né, uma preocupação maior, vários problemas ambientais surgindo, problemas climáticos também. Nós vemos aí no mundo vários países se reunindo para discutir situações climáticas, né? Eu queria que a senhora comentasse como que o Brasil tem avançado nessa questão, e principalmente também o estado de Goiás. Nós passamos os últimos 5 anos perdendo muito com relação a essas proteções, não só na publicações de leis federais que flexibilizavam, né, o uso dos recursos, como também no desmatamento clandestino, no desmatamento sem controle, né, do Estado. No caso do Estado de Goiás, acompanhando essas ideias, né, essa proposta de ocupação dos espaços a qualquer custo, eu acho que a gente deu alguns passos para trás. Você vê que antes da gente falar sobre isso aqui, teve uma reportagem dizendo que nós somos o 3º maior produtor, né, na área de agronegócio do país. A gente precisa entender que não é impossível você ser um grande produtor e preservar o meio ambiente, mesmo porque esse produtor tem que ter noção que sem água ele não vai produzir nada. Eu estou falando de água. E tem outras questões também. Então, no Brasil e em Goiás, eu sinto como se a gente estivesse começando agora, de novo,
a conversar entre nós, entre as entidades e entre o governo, para a gente ter, de novo, alguma consciência de que a gente precisa mudar a forma como a gente ocupa o planeta. Além dessa questão da água, tem questão da poluição também, o descarte inadequado do lixo, né? Muitas pessoas não têm esse hábito de separar ali, de fazer aquela coleta seletiva, né? Muitos despejam o lixo de qualquer forma, não têm esse hábito de fazer a coleta seletiva. Antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava conversando também, a senhora disse que é professora, né, de arquitetura. Eu queria que a senhora comentasse como que a senhora analisa a atitude dos alunos, eles se preocupam com essa questão ambiental? Como é que tem sido o seu olhar referente aí aos acadêmicos? Porque os jovens, né, são o futuro do país, precisam ter essa consciência. Olha, isso é uma das coisas mais difíceis de analisar e de fazer. Eu dou uma disciplina chamada Meio Ambiente. Meio Ambiente, Arquitetura e Sustentabilidade. E você imagina o universo, a quantidade de coisas que interferem na profissão do arquiteto, que é aquele que faz o projeto para ser executado, e que se eu disser assim, o seu projeto tem que ser sustentável. O tanto de coisa que esse aluno, né, ou esse profissional futuro vai ter que considerar. Lá, no ambiente universitário, esses jovens, eu entendo que eles têm muita noção do que eles estão fazendo. Eles quase que já sentem na pele um pouco dessa ausência, né, de recurso, o calor em excesso e principalmente uma situação em que na cidade, né, que ocorre diferente de no campo, na cidade isso é mais preemente. A gente já sofreu com falta de água, mas a gente já assistiu outras capitais sofrendo com falta de água. Você imagina o que é você projetar, planejar, pensar todo um sistema para desenvolver uma determinada região e não poder sair do lugar porque não tem água, né? Então, as tecnologias, o reuso da água, a permeabilidade do solo, essa questão da separação do lixo, considerar o que é lixo, o que é resíduo, né, são informações que vão na disciplina. Agora, você comentou sobre consciência, né, consciência coletiva e consciência individual. Eu proponho para os meus alunos, eu digo lá, que a gente tem que cobrar do Estado que ele seja aquele que dá o primeiro passo, né, que seja quem faz a sua parte em primeiro lugar. E aí eu chamo do Estado, a escola pública, e quem vai fazer a organização da coleta seletiva. Então não adianta eu ter a consciência, separar, como eu já vivi essa situação, eu separo o lixo, coloco lá o seco e o orgânico, não tem essa de separar vidro, papel, é o seco e o orgânico, e a gente ficar sabendo que a coleta misturou tudo lá no final. Então, não adiantou eu ter a consciência. Então, vamos sim continuar educando as pessoas para ter a consciência, na escola fundamental principalmente, mas vamos cobrar que o Estado faça, em primeiro lugar, a sua parte de montar uma estrutura que receba essa minha consciência. Realmente um tema de extrema importância, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia são todos os dias, né? A gente tem um dia específico para comentar sobre o tema, mas todos os dias nós precisamos ter essa consciência e, claro, a educação que é a chave de tudo, né? Que deve começar ali no primário, depois passar para o ensino médio, consequentemente ali na faculdade. A educação, claro, é essencial. Quero agradecer a sua presença aqui na TV Brasil Central, professora Maria Esther de Souza, muito obrigado pela sua participação e quero que a senhora deixe aí esse recado, reforçando mais uma vez para que todos tenham essa consciência de fazer a sua parte. Eu agradeço então demais o convite. E a consciência, ela está nos livros. A gente não nasce sabendo essas coisas, a gente não nasce adivinhando que se eu separar dois objetos para irem para um aterro, isso vai ficar bom. Então, estudem, né? Aceitem a escola como uma saída para a gente desenvolver. Muito obrigado.